Só o Senhor é o nosso Deus. Lá em João, capítulo de número 2, João capítulo 2, a partir do versículo 13, Evangelho de João capítulo 2, a partir do versículo de número 13, todos encontraram? Amém. Nem todos. Então preste atenção à palavra de Deus. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O zelo da tua casa me consumirá, me devorará. Quando a pessoa tem tal esse sentimento, é porque ele vive em função de, ele vive em função de, ele sabe o que ele está guardando, ele sabe a quem pertence, então ele vive em função, o tempo todo em função. O templo representava sim a presença gloriosa de Deus, mas eles haviam feito do templo um covil. Covil é um lugar onde os ladrões se reúnem, os malfeitores se reúnem para traçar os seus planos, para enganar e assim, adquirir mais para si. Covil de salteadores, aproveitadores, roubadores. Então o zelo da tua casa vai me consumir, porque é inadmissível que aconteça tal coisa no templo. É inadmissível que faça desse momento de oração, de clamor, de adoração a Deus, um momento em que se tira proveito para si mesmo. É inadmissível que se reúnam para isso, que planejem isso, com aqueles que vêm de tão longe para professar a sua fé, e vêm para trazer as suas oferendas a Deus, mas eles sabem que as suas oferendas não têm como trazer de tão longe, e vocês sabem que eles vêm para comprar aqui, aí vocês aumentam o preço, triplicam o preço. Vocês sabem que eles trazem também moedas para colocar no templo, tributos, mas aqui não se aceita a moeda deles,
E vocês sabem que ao chegar aqui eles têm que trocar estas moedas. E vocês cobram um preço exorbitante para trocar essas moedas, tirando proveito, quando na verdade esta casa é casa de oração para todos os povos. Então ali estava o covil, um covil de salteadores, de malfeitores. Como o zelo era muito grande pela casa do Senhor, Jesus então saiu jogando aquilo por terra, removendo tudo aquilo, abrindo as gaiolas dos pombinhos que eram vendidos para sacrifício, os carneiros, removendo a mesa dos cambistas, era moeda para todo lado, e com uma corda ele chicoteava tudo. Parecia estranho ver Jesus fazendo aquilo. Aquilo não era ódio, era uma indignação santíssima, era um zelo pela casa de Deus. E já estava profetizado isso, profetizado. E por certo, se isto é inerente em Jesus, isso tem que ser inerente também em nós, que servimos a Deus, o zelo pela casa de Deus. Também nós temos que nos perturbar, temos que nos indignar, quando fazem da casa de Deus um covil de salteadores, onde tiram proveito da miséria do povo para se dar bem na vida. O que tem acontecido em muitos lugares, o que não é estranho também para nós, porque a própria Bíblia diz que nos últimos dias estes fariam negócios deste povo que vem em busca de algo de Deus, mas que muitas vezes entrega tudo e sai sem nada, porque não passam de charlatões do Evangelho. O zelo da tua casa me devorará. Então isso tem que estar inerente em cada servo de Deus, para que possa ter este zelo pela casa e pela causa do nosso Deus. Amém, igreja? Glórias a Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu quero que todos estejam orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Agradeça a Deus, a mesa do Senhor está preparada. Eu estava ali orando, disse: Senhor, põe as tuas mãos, faça com que esses elementos sejam consagrados ao Senhor, para que todos que for participar possam temer e tremer diante do Senhor. Faça com que entenda que aqui está o selo da nossa redenção. O selo da nossa redenção está aqui explícito nesta mesa simples, num simbolismo maravilhoso, mas que não é outra coisa senão algo que Jesus pediu para fazermos em sua memória. Deus glorioso, Deus eterno, eu sei que tu estás aqui conosco, Pai. Eu sei que a tua presença está aqui conosco, porque o Senhor é bondoso, misericordioso e fiel. E o Senhor prometeu estar conosco, não nos desamparando jamais, não nos abandonando jamais. E eu te agradeço por cada alma preciosa que entrou neste lugar. Agradeço por cada vida preciosíssima aos teus olhos que entrou neste lugar. Portanto, fala em cada coração, ó Deus. O Senhor tem a maneira de falar em cada vida. Fala, Senhor, em cada vida, na autoridade do Senhor, e remove os comichões nos ouvidos, porque nós já os repreendemos em nome do Senhor. Na autoridade do teu nome nós repreendemos, Pai glorioso e eterno, tudo aquilo que porventura queira semear contenda, ou levar as pessoas, ó Deus, a promover os seus sofismas contra a verdade do Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Não prevaleça em nome de Jesus. Pai glorioso e sublime, toma, Senhor, as nossas crianças nas suas mãos, para que haja temor e tremor no coração das nossas crianças, e abençoa, blinda as nossas crianças com o teu poder, e enche este lugar com a tua Shekinah, Pai. Nós te pedimos, agradecido desde já, faça com que esta reunião tenha sentido de ser, em nome e para a glória de Jesus, sejam todas as coisas, em nome de Jesus. Louve.
Adore. Louvado seja o teu nome. Te vejo no santuário, Senhor. Te vejo no santuário, ouço a voz dos teus anjos, eles cantam que tu és santo, Senhor dos exércitos, tua glória enche a terra. Ai de mim, sou pecador. Toca-me nos meus lábios, purifica-me. Ouço tua voz, ouço tua voz, eu ouço tua voz, ouço tua voz, eis-me aqui. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso entre nós. Te vejo no santuário, ouço a voz dos teus anjos, Aleluia. eles cantam que tu és santo, Senhor dos exércitos, tua glória enche a terra. Ai de mim, sou pecador. Toca-me nos meus lábios, purifica-me. Ouço tua voz, eu ouço tua voz, ouço tua voz, eu ouço tua voz, ouço tua voz, eis-me aqui. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso que está entre nós. Santo, 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 Deus poderoso
Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, por gentileza. Livro de Jó, capítulo de número 14. Livro de Jó, capítulo de número 14. Todos têm a sua Bíblia aí? Livro de Jó, capítulo de número 14, a partir do versículo 7. Glórias a Jesus. Livro de Jó, capítulo de número 14, a partir do versículo 7. Podemos ler? Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ramos como a planta nova. Podeis assentar. É impressionante que aqui no livro de Jó, no versículo de número 14, é feita uma pergunta. E a pergunta é feita da seguinte maneira: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Impressionante, porque isso é no versículo 14. E no versículo 7, nós encontramos a mesma palavra dizendo: porque há esperança para a árvore, pois mesmo sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E de se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, há uma esperança. E a única esperança aqui é o cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. A questão aqui é o cheiro das águas. Aí você se pergunta: cheiro das águas? Quais águas? A fonte da vida que jorra eternamente, que é Jesus. É ao cheiro destas águas é que está a bendita esperança. A bendita esperança está em Cristo Jesus. E olha que a Bíblia diz aqui, está calor, né? E os ares estão todos ligados. E olha que a Bíblia está dizendo aqui, de quase uma questão assim, sem a mínima possibilidade de ser. A árvore cortada, quase que totalmente apodrecida, sua raiz, sem a mínima possibilidade de vida. Aqui não havia nenhuma esperança para isso aqui, porque que esperança há para essa árvore? Olha o que diz aqui, meu irmão: árvore, pois mesmo cortada, envelhecida na terra a sua raiz, apodrecida, o tronco morto no chão, nessa condição, ao cheiro das águas, ela pode voltar a ter vida, e vida com abundância, porque ao cheiro das águas significa, se ela desejar, se ela quiser, porque dá para se sentir a bendita esperança. Eu fico olhando esse mundo tenebroso que está caminhando para o seu caos,
certo? E eu fico indignado ao ver as coisas acontecendo, estão acontecendo diante dos nossos olhos, e ao invés de aproximarmos de Deus, estamos vendo muitos distanciando-se de Deus, como se o lugar no céu já estivesse reservado, o livro na vida, o nome dele está escrito, nunca vai ser removido dali, e aí por causa desta graça bendita de Deus, vão se distanciando do cheiro das águas. Como é que pode um negócio desse? Caminhando para o caos, achando que estão caminhando para o céu, quando na verdade em toda a Bíblia o que eu vejo aqui expresso é que o Senhor está nos chamando para nos aproximarmos dele, principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo, e nos aproximarmos com sinceridade. Ele quer despertar a mim e a você para essa realidade. Não é pelo fato de estar corpo presente, porque muitos estão de corpo presente, mas a alma e espírito ausente. Também não adianta nada, mas Ele quer fazer com que nós sejamos renovados. Por isso eu propus no coração de ministrar aqui esta verdade. Vou dizer uma coisa para você, e por incrível que pareça, Deus é que é o Senhor deste lugar, e é Ele quem dirige este lugar aqui, é Ele que faz o que Ele quiser fazer, porque Ele é Senhor absoluto do meu e do seu coração. Foi Ele quem disse: prega primeiro, ministra primeiro. Disse: Senhor, por quê? Porque o louvor liberta, o louvor... Não, ministra primeiro. Não estou fazendo isso a meu bel prazer, e nem tampouco porque é um desejo do meu coração que é enganoso e excessivamente corrupto. Eu estou falando porque o Senhor mandou fazer assim. Eu disse: mas Senhor, não, faça primeiro, ministre primeiro. E você sabe por quê? E aí é que está a coisa mais gloriosa e linda de Deus. É porque quando eles chegam, o coração está mais ativo, eles estão mais atenciosos, e eu quero que eles ouçam, eu quero que eles saibam. Então veja como Deus está, entre aspas, ansioso para que se ouça a sua palavra. E eu tenho certeza que esta palavra aqui, onde nós vamos falar dessa retomada de posição, é Deus querendo de nossas vidas. Eu não sei quem ou quais as pessoas que Deus está conclamando a uma retomada de posição, e eu vou dizer sem medo de errar, retomada de posição urgente. E não é uma questão de, o senhor está fazendo o quê? Está pressionando a minha alma? O senhor está querendo... Não, eu estou dizendo que é retomada de posição de maneira urgente, para que não te suceda coisa pior. Alguém ouviu? Para que não te suceda coisa pior. E se acontecer, eu já sei o porquê. Retomada de posição. Oportunidade que Deus está dando. Uma retomada de posição. Irmãos, não estou brincando aqui de pregar esta palavra. Certo? Não estou brincando. Certo, tem mais de 40 anos que eu prego esta palavra. Não estou brincando de pregar a verdade de Deus. Isso aqui é coisa muito séria, porque isso aqui fala da minha vida, da sua vida. Isso aqui é uma questão diferenciada. Não é simplesmente uma tomadazinha de posição de eu ia tomar o ônibus para um lugar, não, vou pegar para outro. Não é isso não, aqui é diferente. A retomada de posição diante de Deus, para que não suceda coisa pior. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Que ouça.
E eu tenho certeza que o Senhor está aqui olhando dentro dos nossos corações, porque Ele nos ama profundamente. Ele te ama profundamente. Mas não pense você, por amar você profundamente, Deus esteja satisfeito com a sua condição de ser, de estar. Porque não está. Mas Ele nos ama tanto que Ele insiste em falar comigo e em falar com você. Ele quer uma retomada de posição. Não, pastor, mas eu estou bem. Está bem, conversa nenhuma. Se tivesse, Deus não estaria falando aqui. Então não levante aí a argumentação em seu favor, porque não funciona. A melhor coisa que você tem que fazer é render-se ao Senhor. Render, dizer, é verdade mesmo, Senhor. Não estou bem, sou miserável mesmo. Não estou bem, Deus. E eu agradeço, Deus, porque o Senhor está fazendo me ver que eu não estou bem. Então nós temos que agir dessa maneira, com sinceridade diante de Deus, porque Deus está trabalhando as nossas vidas, Retomada de posição. Nós temos um texto bíblico muito importante que está lá em Lucas, que nos ensina isso, e volta e meia nós temos que ir até no livro de Lucas, se você assim o desejar. Lucas, capítulo de número 15, você sabe do que se trata. Aqui no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 17, nos fala desta parábola, a parábola chamada a parábola do filho pródigo. E nós conhecemos isso aqui. Eu vou ler para você, está atento? Eu vou ler para você. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quer dizer, gandaia, luxúria. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a padecer necessidade para valer. Porque o problema de todos aqueles que distanciam-se de Deus é que eles pensam que vai se dar muito bem e que pode viver a sua luxúria, pode viver aí da maneira como quiser. A princípio parece que vai tudo bem, parece que é tudo muito bom, porque o pecado não é amargo, o pecado é doce, ele amarga depois. Mas a princípio o pecado é desejável, todos desejam aquilo que é pecado, todos desejam, porque o pecado ele é doce, depois ele amarga e mata, mas a princípio ele é doce, então ele é desejável. E esse filho aqui desejou o pecado, ele simplesmente pediu a herança que não deveria ser dada, o pai nem morto não estava, e foi gastar com as meretrizes, foi gastar com as suas luxúrias, com as suas noitadas, pensando que nunca iria acontecer nada, absolutamente nada com ele. Só que tem uma coisa: tudo acaba, tudo perece, tudo acaba. Acabou, não tinha mais nada. E aqueles que outrora pareciam seus amigos não eram mais. Eram quando estava na loucura do mundo. Depois já não eram mais. E ele não tinha como suprir as suas necessidades. Ninguém lhe dava nada. E ele foi e se agregou aí a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. E aqui na parábola fala porcos, porque é o bicho imundo, que jamais um israelita ou um judeu, como queira, iria cuidar de porcos. É o bicho imundo. Quer dizer, então ele foi para o submundo de todos os mundos.
numa condição que ele jamais pensara na sua vida que um dia estaria. Era tanto que ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. E eu gosto muito dessa parábola, porque essa parábola fala da retomada de posição. Porque aqui, no versículo 17, é que está a retomada de posição. Então, caindo em si, disse, caindo em si. Eu preguei essa mensagem, ela está gravada, eu nem sei mais aonde está, eu quero encontrá-la, reproduzir, eu quero distribuir. Caindo em si é a única maneira de uma retomada de posição, é se a pessoa cair em si, se a pessoa tomar consciência da condição em que ela está e que em tal condição não pode permanecer. E aqui parece que o fato de estar no meio dos porcos, desejando comer da comida que os porcos comiam, aquelas alfarrobas fedorentas, entendeu? Ninguém lhe dava nada. Parece que isso ali forçou um pouco a começar a refletir, a fazer uma análise introspectiva, comparativa, e que fez com que ele caísse em si e tomasse a consciência de que aquele lugar não era o seu lugar. Aquilo era consequência de uma escolha ruim que ele fez. Consequência de uma escolha ruim. Às vezes as maiores lutas que travamos é por causa das nossas más escolhas. Não consultamos a Deus, não ouvimos a voz de Deus, não queremos obedecer a Deus e fazemos as nossas escolhas. E as nossas escolhas, a maioria delas, nos leva a consequências drásticas, funestas, terríveis. E aqui ele estava sofrendo as consequências da sua própria escolha, de sair da casa do seu pai, da presença do seu pai, do cuidado do seu pai, para viver a vida do mundão lá fora. Mas agora chegou o momento, ele cai em si. Graças a Deus, aqui na parábola, que esse jovem caiu em si. Ele começou a entender. Ele não deu mais lugar ao ludíbrio daquele mundo. Ele começou a pensar, isso não é meu lugar. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, meu pai é rico. Não sou digno de mais nada, mas eu não preciso viver desse jeito. Quando ele cai em si, e preste bem atenção, essa é a força propulsora para aquilo que Deus está querendo aqui nesta noite, para uma retomada de posição. Preste bem atenção, retomada de posição. Alguém está me ouvindo? Retomada de posição. Mas deixe eu fazer um alerta que o Espírito de Deus colocou aqui na minha mente. Esse estava numa condição degradante, mas a maioria não está nessa posição degradante. E se está, nem sabe que está. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é convencer você de que está tudo muito bem. Você não lê Bíblia, ele diz, está tudo bem. Está tudo bem. Qualquer dia desse você dá uma passadinha lá, lê um salmozinho, tá bom. Está tudo bem. Não precisa também ficar lendo Bíblia o tempo todo. Isso é doença. Você não ora, ele diz, está tudo bem. Você não precisa orar não, basta você lembrar de Deus dentro do seu carro. Deus me ajude, me proteja. Amém. Está tudo certo. Não precisa ficar dobrando o joelho para orar e nem tampouco reunindo com ninguém para orar. Para quê? Você não precisa disso tudo. Eu vou falar em meu favor agora. Estudo bíblico. Não precisa ir não. Para quê?
você mesmo lê, você tem Bíblia em casa, dá uma lidinha ali, mas está tudo certo. Ele te convence de que está tudo bem. Mas hoje o Senhor quer fazer cair essa máscara. Não tem nada bem, está ruim, e muito ruim. É preciso uma retomada de posição. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Retomada de posição. E para retomar uma posição, tem que ter coragem, tem que ter atitude, tem que querer, tem que saber o que está fazendo. Do contrário, não se toma atitude nenhuma, vai entrar no seu ouvido e sair no outro. Mas o Senhor está dizendo, para que não lhe venha coisa pior. Porque quando vier, nunca você vai poder dizer que não ouviu. Você ouviu. Deus está chamando a sua atenção de tal maneira que me fez primeiro ministrar esta palavra. Retomada de posição. Deus está requerendo, Ele não está querendo, Ele está requerendo uma retomada de posição, e isso tem que ter coragem para fazer. Coragem, porque covarde não entra no reino dos céus, covarde não vai para a batalha, covarde não aceita desafios de Deus, covarde não. Ele pode até viver a sua fezinha, mas é em casa. Covarde não sai para a batalha. Então covarde, medroso, o tímido não serve. Então, para retomar uma posição em Deus e com Deus, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter consciência de que na condição em que está, você não pode permanecer. Não pode permanecer. Ei, sabe por que Deus está requerendo isso? Porque os dias estão contados. Preste bem atenção, você não pode atrasar a volta do Senhor. Você não pode tornar Deus longânimo mais do que está sendo, porque Ele está sendo longânimo, não querendo que nenhum pereça. Então, por favor, ouça a voz de Deus e não atrase a volta do Senhor, porque estamos esperando ansiosamente. Mas Deus continua esperando você tomar uma posição. Retomada de posição. Preste bem atenção, tem que levar a sério. Esse jovem aqui, para ele cair em si, ele teve que levar a sério. Ele viu a situação miserável em que estava. E ele tomou a decisão porque ele percebeu, eu não preciso, eu tenho consciência de Deus, eu conheço o Pai que eu tenho, eu sei a casa que eu tenho, eu sei o que Ele pode me oferecer, já não mereço nada. Ele se colocou na dependência de Deus sem saber que merecia coisa alguma. Mas eu vou voltar para minha casa, eu não vou ficar aqui. Isso é retomada de posição. Mas tem que ter coragem. Tem que saber o porquê quer voltar para a casa do papai. Tem que entender, porque do contrário vai ficar pior. Porque se você almeja comer comida de porcos, vai ser pior ainda. Não é ameaça, porque Deus sempre falou isso para Israel. Sempre Deus avisou a Israel, e Deus não mudou, e Ele continua nos avisando. Retomada de posição, de volta para casa. Mas para isso você tem que considerar comparativamente a situação em que você está. Não dê ouvido à voz do diabo. Ele está dizendo para você que você está bem, que você é um cristão, que você é uma cristã. Você pode até ser um cristão sem cruz, uma cristã sem cruz. Porque um cristão sem cruz tem demais. Cristãs sem cruz
tem demais. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você faça parte de uma multidão, simplesmente para esconder no meio da multidão e dizer que faz parte. Não, não é isso também que Deus quer. Deus quer que você o conheça e Ele te conheça pessoalmente. Pessoalmente, olho no olho. É isso que Ele quer. Ele quer te chamar pelo nome. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer te ver. É isso que Deus quer. Deus não quer ver no meio da multidão. Ah, está lá no meio da multidão. Não, é coisa pessoal. Muito pessoal. Retomada de posição. No livro do profeta Ageu, no capítulo 1 do profeta Ageu, o versículo 5 e 7, ele diz o seguinte: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha para ele, olha para o vosso passado, considere, tenha juízo, ouça. Eu tenho falado muito com Deus nesses dias, eu falo: Senhor, não sei se está valendo a pena, acho que meu ministério é em glória, como de Isaías. Porque tenho certeza, papai, que ninguém está ouvindo, estão escutando, mas não estão dando a mínima, não estão ouvindo. Sabe por quê, papai? Porque não está havendo mudança de vida. Não está havendo mudança de vida. Ou eu estou enjoado demais, ou esse povo não me aguenta, mas não tem mudança. Como que a tua palavra, que soa desse lugar abundantemente, não promove mudanças? Por que não há mudanças? Por que não há essa retomada de posição? E Deus não quer uma retomada de brincadeira. Tem que ser com verdade no interior. E ele diz aqui em Ageu para o povo de Israel, diz: considerai o vosso passado, considerai, vede a situação que vocês estão tendo, semeado muito, mas tem recolhido pouco, não é não? Vocês semeiam, não colhem nada, semeiam, não colhem nada, parece que fazem, não prosperam em nada. Você já percebeu que você faz e não prospera? Não prospera em nada. Preste bem atenção aqui. Preste bem atenção. Considerai o vosso passado. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Vocês comem, mas não chega para fartar. Vocês não se realizam nem alimentando. Vocês bebem, mas não dá nem para saciar a sede. Vocês continuam sedentos, vocês se vestem, mas ninguém se aquece, não há realização. E o que recebe num salarinho, recebe recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Quer dizer, vocês colocam e desaparecem, antes de chegar em casa já acabou tudo. O mês de dezembro já era, você já está devendo tudo. Considerai o vosso passado, mude. Considerai o vosso passado e mude. Considerai o vosso passado, toma uma decisão, uma retomada de posição em Deus. Por que vocês não fazem isso? Eu fico também encafifado com o negócio de dízimos e oferta. Eu fico pensando, mas o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Porque, Senhor, é um princípio que o Senhor estabeleceu, mas agora ninguém mais cumpre. Eles têm medo de ser chamados de ladrões. O Senhor chamou de ladrão o povo de Israel. O Senhor não muda. Significa, também quem está roubando da mordomia do Senhor é ladrão.
Mas o que o Senhor quer? Vai deixá-los nesta condição, Senhor? É nesta condição que tem que ficar? Se quiserem, quando quiserem? É dessa maneira que tem que agir? Não! Considerai o vosso passado. Considerai. Porque quando vocês traziam as ofertas, iam na casa de Deus, vocês tinham dificuldades, mas Deus supria tudo. E não venha dizer que não supria, não. Supria sim. Tudo. Mas agora que não trazem mais, não é não? Não trazem mais, porque não me interessa mais, eu não posso mais. Na hora da dificuldade, não traz mais. Como se Deus não suprisse mais. Incrédulos não entram no reino dos céus. Incredulidade não. Retomada de posição. Ou eu creio neste Deus da providência e da provisão, ou eu vou cair na lábia do que estão pregando aí fora. Não precisa, não precisa. Conversa. Deus quer uma retomada de posição para curar esta avareza diabólica que Deus tem plantado no seu coração. Você não come? Come. Você não tem casa? Tem. Você tem carro? Tem. Então quem te deu tudo isso? Você não tem trabalho? Tem. Qual é o problema? Qual é o problema? Não está bem. O diabo diz que você está bem, que não precisa. É mentira. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele está te enganando. Ele está colocando no seu coração um espírito de avareza que é abominável diante de Deus. Para de ser retomada de posição. Ou você entende que não é na fartura que Deus quer alguma coisa de você, é na sua necessidade, para que você creia que o supridor da sua vida é Deus. Não tem te faltado nada, porque Ele é misericordioso. Mas Ele é longânimo, querendo que todos nós entendamos que Ele não precisa do seu dinheiro é nheca, porque tudo é dele. Ele quer o seu coração submisso, Ele quer o seu coração sem avareza, Ele quer o seu coração crendo nele, nas boas situações e nas adversidades que Ele permite. Ele quer você confiando nele em qualquer situação. Aí eu falando com Deus sobre isso, Deus, Senhor, mas, ei Senhor, tem que ser assim, com liberalidade, com alegria e tal, segundo as posses deles. Segundo as posses, servo, olha quantas posses eu tenho dado a eles. Aí Deus disse, vem aqui, e me levou lá em frente o templo onde Jesus observava as pessoas trazerem, os ricos traziam ali para o templo e derramava grande abundância no gasofilácio do templo. Isso não chamava a atenção de Jesus em nada, até que veio uma viúva, preste bem atenção, uma viúva que tinha que ser cuidada. Quem cuida das viúvas é que realmente vive o verdadeiro evangelho, e dos órfãos. E a viúva chega diante do gasofilácio. Eu tenho certeza que ali escribas, fariseus, saduceus, todos os sacerdotes, olhando aquilo, repugnaram aquela mulher, porque ela chegou e colocou 2 moedinhas no gasofilácio, 2 moedinhas. Isso chamou a atenção do Senhor. Não foram os ricos, com as suas grandes posses, que chegavam e derramavam, não lhe fazia falta alguma. Isso aí não era um posicionamento de alguém que confia e crê e descansa em Deus, não, eles tinham abundante. E os escribas, fariseus, amavam essas pessoas, porque o gasofilácio estava sempre lotado. Mas a viúva, que colocou 2 moedinhas,
chamou a atenção do Senhor. Isso era Deus me ensinando. Chamou a atenção. Sabe por quê, meu servo? Porque ali não foram as 2 moedinhas. A situação dela talvez fosse a pior de todas as viúvas em Israel. E ela só tinha 2 moedinhas. Ela não foi lá para fazer festa e nem para mostrar para os outros: só tem 2 moedinhas, vou colocar aqui. Não. Quem observou ela fazendo isso foi só Jesus. Só. Para não dizer que ele é Deus. Só Deus é quem viu. Colocou 2 moedinhas. Ninguém viu, só Jesus. É tanto que ele chama os discípulos para lhes mostrar algo. Viste aquela viúva? Todos vêm, depositam abundantemente aí, daquilo que lhes sobra. Mas esta viúva não. Esta viúva, ela colocou ali tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Porque ela se lançou totalmente na dependência do provedor, que é o seu Deus. Tinha só 2 moedinhas, não deixou de ir ao templo e levar as 2 moedinhas. Porque ela sabia que o Deus que ela adorava e servia é o Deus da provisão, é o Deus que é Senhor absoluto dos céus e da terra, que a Ele pertence o ouro e a prata, que Ele é o que é o sustentador das nossas vidas. Jesus ensinou o que significa ser curado de toda avareza. Retomada de posição. É isso que Deus quer. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem quer lutar contra, lute. Para que não lhe venha coisa pior, Deus está nos avisando. Ele não precisa do seu dinheiro, ele precisa de você. Mas ele precisa de você com o coração aberto, não preso a estas coisas, e nem arrumando argumentos para tentar enganá-lo como Ananias e Safira. Pastor, o senhor não sabe a despesa que tem lá em casa. Eu não sei, mas Deus sabe. E se você está fazendo essa despesa, é porque Deus está lhe dando. Então não há nenhuma desculpa. E se nem tivesse, é aí que você tem que demonstrar que você crê e espera em Deus. Mas não faz isso de jeito nenhum, porque o mamon está em alta. O mamon está em alta, e ele está trabalhando de maneira feroz. É tanto que você liga agora as redes sociais, é gente lá dos Estados Unidos fazendo propaganda de uma vida maravilhosa no Eldorado americano. Vai para lá. Você que ama o dinheiro, vai para lá. Que lá você vai andar de Mercedes por $30 mil. Você vai comprar aí um Corolla híbrido por $9 mil. $9 mil. Você vai andar em caminhonete Ram, vai rangir igual não sei o que, na mão do cão. Vai para lá, o Eldorado. Cobiça, cobiça, cobiça e cobiça. É o que Deus quer curar da minha vida, é isso da sua vida. Será que você não entende? Será que você não entende? E o diabo está fazendo propaganda disso, e eu tenho certeza que muitos jovens vão vazar daqui para lá. Não é isso que Deus quer. Não é isso. Mas muitas pessoas aqui não estão entendendo o propósito de Deus. Certo? Eu não estou lutando e brigando com seu dízimo de jeito nenhum. Deus é o sustentador de nossas vidas, mas Deus quer te curar. Deus quer uma retomada de posição para que você não sofra o pior que está vindo por aí, meu irmão. Faça uma coisa, desconfia e volte à presença de Deus, mas de maneira correta.
e glorifique a Deus pelo que Deus tem te dado. O que eu oro é para que o seu coração seja um coração aberto, e que o seu coração seja inclinado, as suas mãos estendidas, a começar aqui do altar, um por um, tchan, 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 tchan. Não seja avarento, você está impedindo a bênção de Deus na sua vida. Não seja avarento, considere o vosso passado, tenha piedade, ouçam, mas eu ganho pouco. Exatamente, vai ganhar menos, porque você não crê. Você só crê que você pode. Você não pode nada. Se Deus tirar, acabou. Entenda isso. Honre a Deus com todos os teus bens, e com o dízimo das tuas primícias. Você acha que Deus está brincando quando falou aquilo? Só falou para Israel? Não falou para mim e para você? Falou. Ele quer uma retomada de posição. Seja de fato servo de Deus. Seja de fato uma serva de Deus. Pense bem, o que você está fazendo da sua própria vida? Ainda bem que, se nós lermos e formos lá atrás, nós vamos encontrar pessoas que também tomaram essa decisão, como o filho aqui, né, o irmão do filho, desse filho que não sabia que tinha um pai e que ficava dentro de casa, mas na verdade nem sabia que podia aproveitar das coisas do papai. E o outro voltou naquela condição terrível que Deus não quer que você volte. Deus quer que você tome consciência agora e volte, faça esse propósito com Deus, retome a sua posição de verdadeiro servo de Deus, senão Deus Mamon vai te cooptar. E se ele te cooptar, ele vai montar. E você será escravo dele. Escravo do dinheiro. E Deus quer te livrar disso. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque Deus quer uma retomada de posição. Aqui em Juízes, capítulo de número 16, isso é maravilhoso. Depois que Sansão brincou com a graça de Deus, como muita gente está fazendo, brincando com a graça de Deus. Sou salvo, estou em Cristo, posso pecar, não tenho vontade, depois vou lá, peço perdão, está tudo certo. Estão brincando com a graça de Deus. Muito cuidado, meu irmão, para que não te suceda coisa pior. Não brinquem com a graça de Deus. Não exponha a santidade de Deus ao deboche. Não façam isso. Honrem a santidade de Deus, porque Deus vela pela sua santidade. Sede, pois, santos, santos e santo. Deus te chamou para ser santo e não para viver essa vida mundana aqui. Ser separado, ser santo em toda a vossa maneira de viver. Nas mínimas coisas. Nunca queira ser como o mundo é, porque o mundo não te cabe mais, já era. A não ser que você force a barra, aí você fica nele mesmo. E você sabe para onde vai, todos eles. E não começa a argumentar comigo no seu pensamento, dizendo que isso não vai acontecer, não. Basta olhar diante dos seus olhos o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? Alguém sabe? O que está acontecendo no mundão aí? Alguém sabe o que está acontecendo? O Claudinei postou aí que lá no deserto lá na Arábia, está tudo tá caindo gelo no deserto. Isso é normal? Não, isso é normal.
Está gelando o deserto, caindo neve, isso é normal? Por que está a COP 20, a COP 29, a COP 30, está tudo aí sendo marcado e todos os líderes desesperados com o problema do clima e da fome? Isso é normal? E o aumento das águas do oceano, com a temperatura, e os homens que vão ficar perplexos e vão desmaiar de terror ante o bramido das ondas e das águas, está escrito, isso é normal? E a violência, que está pior do que os antediluvianos, isso é normal? Está tudo acontecendo e você acha que Deus está brincando? Você pensa que Deus está brincando para você ficar nessa rede que você está? Meu irmão, preste bem atenção. Retomada de posição é que o Espírito de Deus está querendo da minha vida e da sua vida. Seguir a Jesus é comer poeira com Ele. Está disposto não? Então sai da fila. Mas não atrase a volta de Jesus, não. Não façam isso. Vivendo a sua vidinha diária, mundana, terrível, cheia de ambição e avareza. Não faça isso não, meu irmão. Não faça isso não. Aqui em Juízes, capítulo 16, pois é, Sansão brincou com a graça de Deus. Mas ainda bem que ele teve uma retomada. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém essa casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Se vindo de chacota, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Sabe o que Sansão estava fazendo? Estou de volta. Passei a minha vida toda, parafraseando, passei a minha vida toda brincando com a tua graça, mas agora eu sei que a coisa é séria. Lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Senhor, lembra-te de mim, em outras palavras, e ajuda-me a cumprir a missão pela qual o Senhor me trouxe ao mundo. Ele voltou à posição de outrora, mas de maneira diferenciada, para cumprir aquilo que Deus havia determinado antes do seu nascimento, que ele passou a vida inteira brincando. Quando viu a coisa ficou pior, vazaram-lhe os 2 olhos, ficou cego, foi ali moer moinha na pedreira, coisa terrível. Mas ali ele começou a perceber que não era esta a função, e pelas suas escolhas terríveis e mundanas, de luxúria, de prostituição e tudo, ele entendeu que ele havia caído, e a consequência foi grande na sua vida, mas ele estava disposto a voltar, porque Deus é misericordioso. E ele ora ao Senhor, e Deus lhe agracia mais uma vez, e ele cumpre o ministério. Ele voltou, ele retomou a posição, embora perdeu a vida muito novo, mas ele o fez para cumprir aquilo pelo qual ele havia nascido. E você nasceu para servir a Deus. Não jogue fora e nem brinque com Deus. Faça diferente. Retome a posição com Deus. Retome a posição com Cristo Jesus. E tudo vai mudar. Ah, pastor, e se não mudar? Se não mudar também a alegria no seu coração ninguém tira. E a sensação de vitória ninguém vai remover da sua vida.
Porque a vida de um homem não constitui nos bens que ele possui, mas no Deus que ele serve. É no Deus que ele serve que a vida dele se constitui. Agora depois disso aí só vai pedir o dízimo. Não vou pedir nada. Não vou pedir nada. Eu não peço nada. Mas o Deus que está falando com você está te alertando. Cuidado. Isso aí não é inteligência não. Tá? Não é. Isso não é cumprimento também da palavra não. Isso tem outro nome. Avareza. Avareza. Mas Deus não está. Deus não está? Não faça Deus mentiroso não. Você está comendo, bebendo, dormindo, andando, vivendo, trabalhando. Não faça Deus mentiroso. Isso é bênção de Deus na sua vida, sim. Fidelidade é tudo, meu irmão. Deus te convidou, você aceitou? Agora você é dele. Então seja fiel. Porque do contrário, pode te suceder coisa pior. E isso é grave. Muito grave. E eu estou aqui, não sei de nada, não tenho condição alguma, não consigo pensar nada, mas Deus tem liberdade de agir na minha vida e através da minha vida. Eu não tenho medo de falar nada que Deus mande, para você ou para quem quer que seja. Não tenho medo. Porque eu sei que Deus me blinda, porque Ele me ama. Não sou nem a metade do que Ele gostaria que eu fosse. Mas eu não sei subir aqui sem falar com Ele em seu favor. Se você está disposto a ouvir, maravilha. Se não, de volta à posição de poder ante a consciência culposa. Manassés foi o rei mais pecador que havia, até sacrificou seu filho a Moloque, consultava demônios e mais demônios, foi levado cativo para a Babilônia, ficou ali encarcerado, viu todos os outros morrerem, seus filhos, mas ali ele tomou uma decisão de retornar a Deus. Ele se humilhou, ele orou, ele chorou, ele se arrependeu de fato e de verdade. Está lá em 2 Crônicas 33, verso 1 a 17. E sabe o que Deus fez? Deus o tirou da prisão, aquele homem que sacrificou o seu próprio filho a Moloque, terrível rei, cometeu atrocidades atrás de atrocidades. Ele se arrepende, propõe retomar uma posição com Deus. Deus o tira da prisão lá na Assíria e traz novamente e o coloca no trono e o honra novamente com poder. Mas sabe por quê? Porque ele retomou a posição sua com Deus, porque ele tomou consciência. Portanto, grande é a misericórdia de Deus. Abrace a misericórdia de Deus, para que não lhe suceda coisa pior. Assim está dito. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Está falado.
Mais claro do que isso é impossível. Você é quem sabe. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolha, mas seja sábio e escolha a vida. Escolha a vida e a prosperidade, ou a morte. Você quem sabe. Deus tem colocado isso diante de nós. Isso é discurso de pastorzinho. Você quem sabe. Pode pensar, argumentar o que você quiser, mas o que foi dito está dito. Deus quer é você. E é você que Ele quer trabalhar. É em você, no seu coração, que Ele quer trabalhar. Ele quer fazer você crer nele, confiar nele. Confia no Senhor, não te estribe nos seus próprios entendimentos, meu irmão. Faça menção do nome dele no teu caminho, e ele vai endireitar a sua vereda. Confia, creia. É tomada de posição. Não brinque com Deus, não brinque mais com Deus. Daqui para frente você não vai brincar mais com Deus. Daqui para frente não brinque com Deus, para que não lhe suceda coisa pior. Falei, Deus, em teu nome. Não fique brincando com seu pecadinho, pois ele pode te levar para o inferno, lago de fogo e enxofre. Não brinque com seu pecadinho, oculto. Falei, Deus. Deus quer santidade, porque Ele é santo. E santidade não é parecer ser, tem que ser. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas Ele quer retomada de posição. Nós vamos louvar o Senhor. Agora nós vamos louvar. E junto com o louvor, a ceia. E os dízimos e as ofertas. Ah, pastor, tem mais de 10 anos que eu não entrego dízimo. O problema é seu, fala com Deus. Qual é o seu problema? Está incrédulo, é? Por que você não retoma a posição? Ah, não posso, lá em casa tem muita despesa, é? E quem está te dando graça para você suprir essa despesa? Cuidado, para que não lhe suceda coisa pior. Porque isso é incredulidade. Ou você crê ou você não crê. Ou eu creio ou eu não creio. Mas não dá mais para ficar assim, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Não se surpreenda na volta dele, meu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Porque com seu comportamento você está atrasando a volta do Senhor. Porque apressamos a volta do Senhor quando fazemos o que Ele quer. Vamos colocar de pé.